Bem, esse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história enquanto auditora. Bem, eu me formei em enfermagem em final de 2005, né? E aí automaticamente fui fazer minha primeira pós-graduação como enfermeira do trabalho. E aí depois eu fui atuar, né, como enfermeira do trabalho num centro de banco de sangue aqui de Minas Gerais. E lá eu tive a oportunidade, né, de participar do processo inicial de implantação da qualidade em 2006 e justamente atuando nesse processo de transformação e processo de implantação da norma dentro desse banco de sangue. E aí, automaticamente, eu era enfermeira, já tinha uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, eu vi a necessidade de buscar mais conhecimento, né? Justamente porque qualidade era um termo muito novo para mim e eu tive uma formação muito técnica, né? Porque o meu primeiro curso de base é um curso na área da saúde e eu não tinha tido, então, disciplinas de gestão. Assim como eu não tive na minha pós-graduação, porque a minha primeira pós-graduação foi justamente em enfermagem do trabalho. Então, atuando como coordenadora, né, de SESMIT na época, eu vi essa necessidade, nesse processo de implantação da qualidade, que era algo novo, vi um processo de uma necessidade de fazer um curso de especialização, não só na área de qualidade, mas também de gestão. E aí eu fui fazer a minha segunda pós-graduação, onde eu me especializei, né, numa pós-graduação de gestão da qualidade integrada ao meio ambiente. E durante esse processo foi fundamental para toda essa minha carreira enquanto auditora. Não só pelo network, mas também por todos os conhecimentos ali adquiridos. É onde eu fui ter as primeiras disciplinas de gestão, fui entender o que é indicador, a forma de monitoramento do meu processo, né? O que eu buscava enquanto qualidade, né? Até mesmo porque é um termo muito intrínseco. O que é qualidade para uma pessoa? Automaticamente, o que é qualidade para outra, né? Até mesmo porque tem aquilo que é realmente falado, explícito, e aquilo que é implícito, que eu vou ter que descobrir ali com o meu cliente. E aí, automaticamente, né, eu visei a buscar e aprimorar o meu conhecimento, né, justamente nesse termo, na área que eu sempre acreditei nesse movimento entre os profissionais e também desenvolver o meu network. Até mesmo que o network vai me possibilitar, na minha carreira, buscar ali as melhores práticas, entendendo o que as pessoas estão fazendo e buscando daquilo que eu aprendo com essas pessoas, o que pode ser prático na minha organização e no meu processo. Então, quando eu estava mais ou menos na metade do curso, eu tive uma oportunidade de fazer um processo seletivo numa multinacional e eu fui para essa multinacional, assumindo então a oportunidade de implantação da OSAS, né, ali em 2008. E aí eu fui automaticamente contratada porque eu já tinha esse conhecimento ali teórico. E eu acreditei muito que eu conseguiria colocar em prática, né, aquele conhecimento teórico. Então, na época do processo seletivo, eu tinha várias pessoas ali com maior experiência, mas que não tinham conhecimento teórico. E eu acho que isso foi o fundamental, pela minha atitude de acreditar que, apesar de eu ter só a teoria, eu conseguiria entregar para a empresa a implantação daquela teoria na prática. Bem, então aí eu assumi esse cargo dentro dessa organização que já era certificada em 9001 e 14001 na época e automaticamente eu pude participar desse processo de implantação. Foi aonde eu fiz o meu primeiro curso de auditor interno em 2008 e automaticamente me apaixonei pela área. E aí, fazendo esse curso, né, nessa modificação de carreira, eu tive a oportunidade de ter um professor como auditor de terceira parte, assim como hoje eu sou. E na época esse professor me marcou muito, porque eu queria muito, já estava gostando da área, e eu queria muito entender o que um auditor, né, de terceira parte fazia de diferente do auditor interno. E aí eu questionei, eu quero chegar lá enquanto uma auditora de terceira parte. E esse professor não me animou muito pelo contrário. Ele virou para mim e falou assim: como enfermeira, não acredito que você vai conseguir ser auditora de terceira parte. Bem, não acreditando nele, fui montar todo o meu esquema para chegar lá. O que é esse esquema? É justamente analisar o meu gap. Que quem era já auditor externo de terceira parte tinha e qual era a minha diferença na época, ou seja, o que eu não tinha, o que me faltava. E automaticamente eu fui me programando para isso.
Eu demorei 6 anos da minha vida para chegar como auditora de terceira parte. E nesse momento foi fundamental a minha evolução enquanto auditora interna, né? Eu comecei como auditora interna, então, da OSAS, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com a 14.001 e com a 9.001. Bem, dentro de toda a organização, geralmente o cargo, né, a atividade do auditor interno é uma atividade a mais. Ou seja, é algo que você tem que fazer todas as suas obrigações naquele cargo que você foi contratado e automaticamente fazer a auditoria. Então, é algo que muitas pessoas vão pensar, eu vou trabalhar mais para a organização, e automaticamente, na minha visão, eu estava trabalhando naquele momento em busca do meu sonho, que era automaticamente o quê? Transformar em auditora de terceira parte. E aí, automaticamente, né, muitas pessoas acabam desanimando, né, com todas as questões de dificuldade que vão aparecendo na vida e na carreira, né, que a gente vai traçando. E aí, automaticamente, muito pelo contrário, eu busquei daquilo ali a minha força. Justamente para identificar qual era o meu gap, eu já estava fazendo na época o curso de gestão, né, eu já tinha identificado que esse gap era um gap meu, assim como buscar mais conhecimento das áreas, né? Até mesmo porque o auditor interno, ele precisa conhecer muito da norma que ele está auditando e não necessariamente, no primeiro momento, do segmento. Porque a partir do momento que aparece para mim uma empresa, por exemplo, do segmento automobilístico, no qual eu vou auditar, eu tenho que ter muita ciência da norma que eu vou buscar, e eu vou entender esse segmento e vou buscar informações desse segmento e vou estudar e automaticamente me preparar para realizar essa auditoria. Então, no primeiro momento, eu preciso me dedicar muito a entender o que é a 19.011 e entender a norma que eu vou auditar. Por quê? Esse curso é um curso de auditor interno, no qual você pode atuar como auditor da qualidade, como auditor da 14.001, como auditor da 45.001. E aí, automaticamente, a forma de fazer a auditoria ela é a mesma, independente da norma. O que eu preciso conhecer é justamente esse critério de auditoria, que é essa norma, para me buscar, então, a conformidade ou pode ser que seja identificado algum desvio, apontado como uma não conformidade para o registro. Então, todo esse meu momento de transição, nesses 6 anos que eu fui construindo a minha história, eu fui buscando cada vez mais conhecer a norma e cada vez mais entender como essa norma poderia ser aplicada e até mesmo entendida e atendida dentro da organização, né? Entendida pelo colaborador e atendida pela organização. Então eu fui me tornando ao longo do tempo auditora interna, né, das 3 normas, e aí tudo que eu fazia era a mais. Então eu tinha que fazer todas as minhas atividades, que na época eu era supervisora de enfermagem de trabalho nessa multinacional com mais de 30.000 pessoas, no qual nós éramos responsáveis na época, e fazer mais esse processo de auditoria no sistema de gestão que na época já era integrado. Bem, implantamos nessa organização a OSAS no final de 2010, foi um grande marco, foi algo que foi fundamental ali nesse meu desenvolvimento e depois a gente foi fazendo a manutenção. Então foram 6 anos desde a fala desse professor que eu não conseguiria ser auditora de terceira parte até a conquista, né? Então em 2013 eu me tornei uma auditora de terceira parte, ainda com a minha graduação só de enfermagem. Eu vim fazer o curso de administração já em 2014, final de 2014. Então, automaticamente eu consegui conquistar com a minha primeira graduação todo aquele desenvolvimento. Lógico que não ficou só isso, lógico que dependeu muito da minha dedicação e estudo, né? E aí eu falo do meu autodesenvolvimento, do meu autoconhecimento e me aprofundar e saber que eu era capaz de chegar lá. Então, dentro disso, eu estou te contando toda essa minha história para justamente falar com você. Esse é o caminho, é por aqui que eu inicio. Aonde eu quero chegar no desenvolvimento da minha carreira é sempre identificar quem eu sou, para onde eu quero ser, quem já está lá e eu buscando informações para identificar esse meu gap. E automaticamente trabalhar dentro disso, né? Dentro da onde eu busco, da onde eu quero chegar, do que eu alcançava. Bem, lógico que falhas, lógico que erros eu tive ao longo desses 6 anos, né? Até decisões às vezes erradas ali na minha carreira. Todo auditor de terceira parte, uma das coisas que era muito novo para mim, é um PJ,
né? É um profissional ali jurídico, no qual ele não é mais empregado da organização. E com isso eu tenho que obter informações do que é ser PJ, né? É uma transição de carreira no qual eu saí de CLT, onde eu tinha todas as legislações aplicáveis ao meu negócio, para justamente empreender na minha vida profissional como auditora e também como consultora. E automaticamente eu fui rodando dentro disso a metodologia do meu PDCA, né? Onde eu executava o PDCA dentro da minha carreira. Ou seja, eu planejei onde eu queria chegar, eu comecei a checar, comecei a fazer, né, fazer os cursos, buscar o conhecimento, né, aprimorar, estudar a norma, criar os meus checklists, porque checklist a gente vai ver que é algo bem pessoal, né? E automaticamente indo colocando na prática, principalmente na minha vida, que era onde eu tinha um maior domínio. Eu brinco que eu comecei a auditar a minha própria casa, o meu próprio guarda-roupa, né? Aplicando até mesmo, porque uma das maneiras de se implantar uma norma é começando lá com a primeira ferramenta da qualidade que a gente fala do 5S, que é uma ferramenta que vai trabalhar sensos, comportamentos dentro da organização. E aí eu fui automaticamente trabalhando a metodologia do PDCA. Eu acredito muito no PDCA. Desde o dia que eu aprendi na minha pós-graduação PDCA, eu comecei a aplicar. Então hoje eu brinco que eu tenho o PDCA do dia, da semana, do mês, do ano, né? O PDCA de curto prazo, longo prazo, médio prazo, PDCA da vida, né? Então é onde o tempo todo eu tô rodando ali, né? Eu tô planejando, eu tô executando, eu tô checando, eu tô agindo, né? E o PDCA faz tanta parte da minha vida que eu optei por fazer dele o nome da minha empresa, né? Que é Viva PDCA. Porque justamente eu acredito que eu tenho que vivenciar, eu tenho que viver o PDCA do meu dia a dia e automaticamente, né, da minha vida profissional. Então hoje, muitas vezes eu tenho alunos que reclamam, né, professora, eu não estou aprendendo, né, professora, eu queria que você no primeiro momento estivesse lá comigo na hora que eu estou implantando, que eu estou auditando. Então eu vi disso a oportunidade de criar esse curso em AD. Justamente para quê? Para que no momento que o meu aluno tem essa dúvida, ele possa recorrer através dos vídeos, através dos meus exemplos, o como fazer para atender aquela necessidade que a empresa está solicitando dele. E automaticamente eu vou ir colocando ali o que é prático, né? O que vai dar certo, o que não vai. Então, como auditora de terceira parte e chegar onde eu queria chegar, me possibilitou várias questões, mas também me exigiu muito esforço e muito investimento de tempo, financeiro, né, para pagar esses cursos, na questão do network com as pessoas. Isso é fundamental, entender quem já chegou lá e fazer o contato com essa pessoa, até mesmo para saber e buscar informações, né? E aí para você montar a sua análise de gap, né? E que valeram muito a pena. Eu consegui conquistar esse grande marco na minha carreira. Então, na área de sistema de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, é fundamental a atuação e a prática. Um bom auditor, ele é um excelente consultor da sua própria área. E eu ganhei toda essa experiência fazendo, executando. Então, eu já atuei como representante da direção quando a norma ainda exigia. Eu já fiz coordenação, né? Eu já implantei, fui analista que implantou, pôs a mão na massa. Isso tudo foi fundamental para me fazer essa construção. E hoje eu sei, como consultora e como auditora, todas as dificuldades, né, que as pessoas passam dentro da sua organização. E aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Automaticamente eu trago para a minha vivência, onde eu ensino isso através dos cursos que eu dou aula de pós-graduação, dos cursos que eu dou aula, né, de auditores líderes. Hoje eu sou uma das instrutoras de curso de auditor líder, no qual tem reconhecimento internacional. E até mesmo no meu dia a dia, porque eu ainda estou em construção diariamente. Eu falo que eu acordo diariamente para ensinar e, acima de tudo, para aprender, porque quanto mais eu ensino, mais eu me preparo para ensinar, mais eu aprendo, né? E aí, automaticamente, esse curso, né, ele é implementado e ele foi focado justamente e verdadeiramente naquilo que eu desenvolvi ao longo desse tempo, desde 2006 até nos dias atuais, criando, atuando como consultora e até mesmo como auditora. E é onde, né, que eu vou buscar
a forma de buscar essa evidência, de evidenciar que a empresa está ou não está atendendo e automaticamente sabendo separar ali, né, aquilo que pode ser uma mentira, uma enganação ou até mesmo um desvio, né? Então hoje eu tenho aí os cursos, né? Eu tenho o curso de auditor interno, tenho o curso de interpretação das normas, né? Que vai justamente trabalhar esse sistema de gestão. Ou seja, quando eu entendo o quanto implementar, como fazer para implantar, automaticamente eu consigo evidenciar enquanto auditora o como fazer para buscar essa evidência, tá? Então isso é fundamental. E automaticamente todo esse destaque. Então o que eu quero falar para você é que eu errei muito para chegar onde eu cheguei, né? Até mesmo porque no primeiro momento a gente olha muito a grama do vizinho e fala, nossa, auditor ganha muito e eu vou só pelo dinheiro, né? Nessa parte eu não tive dúvida que eu gostava muito de auditar. Por que eu falo isso? Porque não se sustenta. Se eu faço algo que eu não gosto só por dinheiro, não adianta. Então, identifique bem, faça todo o passo a passo da sua carreira, justamente para saber se você gosta do que você vai fazer. Até mesmo porque auditar num processo muda a empresa, mas a metodologia, a forma é a mesma. Então ela repetitivamente a busca de evidência do atendimento da norma. Então você tem que gostar muito disso para você conseguir ser um profissional de destaque e automaticamente ter resultados brilhantes dentro daquilo em que vai te diferenciar nesse mercado. E o que fica no mercado são os profissionais diferenciados. Então esteja disposto sempre a fazer o seu melhor e não só o seu possível, né? Então automaticamente eu errei em não projetar bem a minha carreira como PJ, a não me preparar financeiramente para isso. Então no primeiro momento, né, na hora que eu visualizava, nossa, um auditor externo ganha mais do que eu ganho, às vezes em 15 dias de trabalho como CLT, eu esquecia de avaliar que como PJ ele tem todo um custo que a empresa paga para mim. Plano de saúde, o meu 13º, as minhas férias, que antes como CLT não tinha essa preocupação e como PJ eu tenho. Então eu te convido a não errar como eu errei, mas eu te convido a analisar toda essa oportunidade, colocar no papel, desenhar e se preparar para isso, tá? Você pode chegar lá e eu acredito muito disso porque eu cheguei. Assim como eu cheguei, eu acredito que você também consiga. Bem, então, aqui eu quero agradecer até mesmo por você entender um pouquinho de como eu cheguei lá e até mesmo para você entender como eu desenvolvi esses cursos, né? Justamente nessa minha experiência implantando, nessa minha experiência auditando. Eu trabalhei muito como auditora de segunda parte, onde eu ia avaliar o fornecedor da empresa no qual eu prestava serviço, né, para ver se ela tinha, né, na época, capacidade de entregar aquilo que minha organização necessitava. Então foram várias horas, né? Então por isso que hoje eu falo, são mais de 300 empresas que eu auditei ao longo desses anos todos, né? Porque eu comecei a atuar realmente como auditora interna em 2009, então a gente tem ali um grande tempo e já foram mais de 2.000 dias ao longo dessa história. Então hoje eu posso falar, hoje eu posso trazer vários cases para vocês, justamente para exemplificar o como eu faço para atender o que a norma me solicita, o como eu faço para planejar muito rápido uma auditoria e automaticamente me preparar para auditar, para entregar o melhor. A auditoria interna tem que agregar valor para a organização que você está auditando, tá? Então, lembre-se sempre disso, né? Então, eu sou a Miriam Oliveira, vou atuar com vocês no desenvolvimento de toda essa sua história dentro dos nossos cursos, tá? Então, desde 2013 atuo como auditora de terceira parte e instrutora de terceira parte nos cursos de auditor líder, com reconhecimento internacional. E aqui eu quero trabalhar com você, justamente, né, o curso de interpretação, de implantação e também de auditor interno. Então vem comigo para os próximos vídeos, vem comigo para os cursos, justamente para você desenvolver e trabalhar o seu gap, para você chegar lá, tá? Então acompanhe os nossos cursos, siga as nossas aulas.
as orientações que são dadas dentro desse curso, o e-book ali disponibilizado. Isso é fundamental para você justamente se aprimorar. E lembre-se, você precisa se dedicar, você precisa estudar para você obter o melhor resultado possível. Te espero nos próximos cursos e nos próximos vídeos.